última aula, eu quero dar uma repassada no final aqui, porque é muito importante. Ó, por exemplo, você abrir na página do livro aí, 180, você vai ver aí o alfabeto grego, né? Alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta, y, né? E assim vai, até o ômega. E é muito legal você guardar isso aí, tá? Agora, também aqui no final, ele vai falar, lá na página 208, sobre pesos e medidas. Isso é muito importante, porque a Bíblia toda usa uma linguagem diferente da nossa, uma língua ocidental, né? Oriental, uma língua diferente da nossa. E eu quero repassar só algumas coisinhas aqui, porque a maioria é conhecida dos irmãos, mas só para pensar algumas partes desse pesos e medidas, para tirar algumas dúvidas. Você vai ver aí, por exemplo, na página 208, que o primeiro peso aí, qual é? Deixa eu ver se vocês estão acompanhando. Página 208. O primeiro peso é talento. Muito bem. Só que você vai olhar no Novo Testamento, aí nas moedas, tem o talento também, tá? Então ela é usada como peso e usado como moeda. Vale lembrar que um talento, o valor monetário dela hoje, um talento seria aproximadamente, a mana tá aí, ela veio, né? Um talento, o que era o talento, irmãos? Era uma argola, tá? Era uma argola de prata. E essa argola pesava aproximadamente, isso é aproximado, tá? Aproximadamente 26 quilos. Tá? 26 quilos. Quando a Bíblia fala assim que a um ele deu, lembra a parábola dos 10 talentos? Quem lembra? Sim. Não era 10, era 8, né? Era 8 talentos. O João Ferreira de Almeida ele invocou ali. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outra ele deu 1. Então seria a parábola dos 8 talentos. Então se a um ele deu 5 daria mais de 100 quilos, 120 quilos de prata para ele cuidar. Hoje a palavra talento, ela tem uma outra, né? Quando você fala de talento, hoje, o que você lembra? Aquele camarada tem um talento, que é um dom, né? Mas por quê? Foi algo que o Senhor deu para ele cuidar, e ele tinha que granjear mais dinheiro com aquilo. Então, às vezes, isso no reino espiritual também, a pessoa tem um dom, e ele não pode, nem deve enterrar esse dom, deve levar ele adiante, né? Quanto a pesos, medidas, aí vai falando de peso e medida, tem a medida aí, um palmo, né? O que seria um palmo? É um palmo mesmo, aproximadamente 22 centímetros, é por aí que tem mais ou menos um palmo. Se você pegar uma régua, a minha não vai estar muito nessa média aí, que eu tenho acho que 19 centímetros de palmo, minha mão é meio, eu sou meio desproporcional, meu pé é 37 e a minha mão também, mas geralmente um palmo é 22 centímetros, 22,2 centímetros. E um côvado? Um côvado é o dobro, tá? Lembra que eu falei que é um côvado? Seria uma medida que você tem medida assim, ó, do cotovelo até a ponta do braço, ó, um côvado, 2 côvados, 3 côvados, tá? E é o dobro. Por que o palmo é o dobro do côvado? Porque se você pegar, faz um teste aí, estende o braço aí, e pega a ponta do dedo aí, a ponta do dedo maior, né? Estica bem, você vai ver que puxou, ele vai dar bem aqui, ó. Não deu 2 palmos? Só tem uns que tem uma anomalia aí, né? Mas os que são normais, dá mais ou menos 2 palmos, tá? Isso é maldade, né, pastor César? Começou, né? O inimigo já começou a levantar, né? Aí vamos pegar um versículo que fala sobre isso, Êxodo 28, 15 e 16. Êxodo 28, 15 e 16. Quem pode ler? Segura a Bíblia na mão aí. Êxodo, segundo livro da Bíblia.
28, versículo 15 e 16. Certamente acho que é um pouco diferente, mas Não tem problema. vamos lá. Faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal, faça como um colete sacerdotal. De linho fino, trançado de fios de ouro, de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado com 1 palmo de comprimento, 1 palmo de largura e dobrado em 2. Isso, então ele teria 1 palmo de comprimento, 1 palmo de largura. Então seria mais ou menos isso aqui, o peitoral do sacerdote. E dentro dele, vocês sabem bem, tinha 12 pedras, simbolizando o quê? As 12 tribos de Israel. Isso é um peitoral, né? Isso ia no peito do sacerdote. Então o tamanho seria aproximadamente isso aqui, ok? Agora tem uma medida aí que fala largura de uma mão. O que seria a largura de uma mão? Tá? A largura de uma mão seria, vamos supor que isso aqui é uma mão, tá? Seria isso aqui, ó, essa parte aqui, tá? Seria esses 4 dedos, que o dedão fica para trás, né? O dedão fica aqui. Seria a medição dos dedos? Tá? Seria a medição Isso, dos seria dedos? os 4 dedos. A largura de um dedo seria um dedo, que é 1/4 a largura de uma mão. Onde fala isso? Por exemplo, essa. A de assim. Isso, de assim. Daqui até aqui seria a largura de uma mão, ok? Então, por exemplo, na arca, se você olhar na arca, fala que a tampa da arca, vamos supor que aqui é a tampa da arca, né? Ela tinha essa parte aqui, ó. Ela tinha a tampa, em cima fala que tinha uma coroa, que tinha aqui, né? Como se fosse uma coroa. E em cima da arca tinha o quê? Isso aqui chamava propiciatório, né? É a tampa da arca. Isso aqui é a arca, a tampa era chamada de propiciatório, que tinha em cima dela 2 querubins, tá? E essa largura aqui da tampa é da largura de uma mão. Então seria isso aqui, a largura da tampa da arca. Toda revestida de ouro. Tá? Uma braça, o que seria uma braça? Aí a Bíblia fala de uma braça também. A braça seria 4 côvados, 4 vezes a medida de um côvado, 1,80 m aproximadamente. Quer ver Atos 27 e 28? Quem pode ler? Então 1,80 m. Atos 27 e 28. Acha na revista e corrigida. E quem pode achar uma linguagem de hoje depois? Revista e corrigida e linguagem de hoje. Atos 27 e 28. Quem achou? Corrigida. 27. Isso. Versículo 28. 27, 28. Capítulo 27, versículo 28. E lançando prumo, acharam 20 braças. O que é o prumo? Ele estava dentro do barco, lembra quando Paulo estava sendo levado a Roma? Então joga um prumo lá dentro da água. E vai soltando a linha, né? Conforme vai soltando a linha, mediu quanto? Quanto deu? 20 braças. 20 braças. O meu já dá em medida de metro. 37 Isso, então pega aí que você já vê. 20 vezes 1,80 m. Quem pode pegar uma calculadora e fazer 20 vezes 1,80 m? Quanto dá? 36? E a outra medida, qual que é? Depois jogou de novo o prumo. Quanto deu? Passando um pouco mais adiante, tornou a lançar o prumo e acharam 15 braças. 15 braças. 15 vezes 1,80 dá quanto? 27. Então vamos lá. E na linguagem de hoje, como está escrito aí? Então jogaram no mar uma corda com o peso na ponta. E viram que a água ali tinha 36 metros de fundura. Mais adiante, 36 jogaram a metros. medir e deu 27 metros. A minha deu 37. Minha está com E aí, sabe por quê? Porque seria assim, ó, côvado. Na verdade, tudo que é medida na Bíblia, você tem que pôr isso aqui, ó. Aproximadamente. Porque um côvado, na verdade, é 44,4. Ok? Se você medir aqui, não vai dar 1,80 m. Vai dar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Aí fica 37 metros. 37. Então, é um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Depende. Porque é como fala a medida de um palmo. Todo palmo é igual? Não. O tiro de uma pedra, qual que é a medida de um tiro de uma pedra?
medida de quem medida. Entendeu? Por isso que vai falar de 20 a 30 metros. De 20 a 30 metros. Onde que a Bíblia fala a medida de uma pedra? E Jesus foi orar a um tiro de pedra. Então ele foi orar do discípulo a uns 30 metros de distância. Quando fala assim, ó, um tiro de arco. Um arco é de 120 a 150 metros. Então você atira um arco, a Bíblia fala, onde a Bíblia fala do tiro de arco? Que Agar foi a um tiro de arco para não ver o seu filho morrer. Já um pouco mais distante, tá? Então, um tiro de arco seria uns 150 metros, 3 quarteirões desse aqui, mais ou menos. Foi o que eu queria na película, 150 centímetros. Foi generoso aí, né? Bom, mas aí na revista também, no livro, vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Acha aí no Antigo Testamento, acha aí, vigília da noite. Vigília. Medidas de capacidade, medidas lineares, moedas lineares. Onde está a vigília aí? Medidas de tempo, né? Aí, ó. Isso, medidas de vigília. É a última, na página 209, no final dela aí, tá? Quem pode ler aí a vigília? Como que era a vigília? Espera aí, então, deixa eu pôr aqui na luz então. Como que era a noite, a vigília era... Quem leu aí? Vai lá de novo. A noite era dividida pelos judeus em 3 vigílias. Em 3 vigílias. Muito bem. Vai. Cada uma com 4 horas. Quantas horas tinha cada vigília? 4 horas. 4 horas. Muito bem. Então como que era? Continua. Tem explicação aí melhor? Tem não? A primeira vigília, no pôr do sol, às 22. Ou seja, que hora que eu ponho o pôr do sol? 6 horas. 6 horas. Então das 18 para nós, né? Na nossa linguagem, 18 às 22, vai. E depois? A segunda vigília, das 22 às 2. Às 2 da manhã. E a outra? A outra, a terceira, das 2 às 6. Ou seja, dá 3 vigílias, né? Ok? Concorda? Eram 3 vigílias, divididas em 4 horas cada uma. 4 vezes 3? 12. 12 horas. Porque o dia para os judeus, irmão, ele começa às 6 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde. Não é igual ao nosso. O nosso começa a que horas? Eles começam no jejum às 18, não é? Às 18. Começa às 18. Então, que hora que começa a nossa horário aqui? Não, o nosso dia começa que hora? Meia-noite. O deles começa que hora? Por exemplo, no sábado, eles vão jejuar, o sábado, o shabat, ou sábado, ou sábado. Eles começam que hora a jejuar? Às 18. Às 18 da sexta-feira. Nossa, sexta-feira é nossa. Eu já fiz jejum deles. Eles Isso. começam... Às 6 horas da tarde, do sábado, começa o sabate. E termina às 6 da manhã do domingo. É isso? É isso. Às 6 da manhã do domingo. 6 horas? Tá. Isso. Então, quer dizer, não é igual ao nosso horário. O ano judeu, eu passei um ano novo. Sabia que eu já passei um ano novo esse ano? Passei um ano novo. Lá foi do dia... O SBT fez uma propaganda esse Quem tempo, né, que eles outubro, estavam né? comemorando quantos? Eu não lembro. Quantos anos? No ano de outubro. 5.700. 5.700. É quando eles falam quando Deus vem à Terra, eles fazem um jejum de 10 dias nesse período do ano novo, não fazem? Do período do ano novo? É, porque no meio da expiação, não é? Sim. O jejum é o que eles mais fazem também. É, mas esse período eles fazem 10 dias, não tem um período acabei de falar. Sei que são 10 dias. Mas não é sem comer e sem beber não, tá? Não. E aí dia direto separado, não. Vamos lá. Então o que acontece? Agora foi a virada do ano deles, ok? Passou a virada do ano no final de outubro agora. Eu já passei um ano novo, vou passar o segundo agora. Só que o ano novo deles, irmão, não tem fogos, não tem nada. Não é que nem o Brasil, não, porque, olha aí, o pessoal, todo mundo esperando fogos.
Você vê um pessoal reunido na praça, fazendo oração, na hora que dá o ano novo, oram lá, faz oração, faz um culto e vai embora para casa. Pastor, é outubro ou setembro? É 30 de setembro. 30 de setembro. É a virada do ano deles, tá? Pronto. Ok? Bom, vamos lá. Agora tem um problema aqui que nós temos que resolver. Quantas vigílias são? Isso aí, visto aí? 3, né? Agora a Bíblia vai dizer assim: e a quarta vigília da noite, Jesus vinha andando sobre as águas. Não é isso que fala? E É de agora? 3 em 3, né? Porque é de 3 em 3 lá e é de 4 em 4. E agora? Como que a gente faz para resolver isso? Ah, mas mas tem isso aqui na Bíblia, irmãos? Tem. Vê Salmo 68, versículo 63, versículo 6. Fala sobre vigília aí, né? A vigília está tanto no Antigo como no Novo. Salmo 63, versículo 6, quem pode ler? Quem pode ler depois Mateus 24, 43 e outro lê Lucas 2, versículo 8. 63 quando? Versículo 6. Lucas 24, 43, Mateus 24, 43, Lucas 2, 8. Salmos. Quando me deito, lembro de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto alegria à sombra das tuas asas. Isso, Mateus 24, 43. Mas entendo isso, que se o dono da casa soubesse que a onda da noite ladrão viria, ele ficaria em guarda, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Isso. Agora em Lucas 2, 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Quando você leu esse versículo aqui, eu já fui lá no campo dos pastores, lá, pastor Maurício. Fui lá no campo dos pastores, lá e eu lendo aqui, eu estava lá dentro do campo dos pastores agora. Onde nós tivemos lá, porque esse daqui fala quando o anjo apareceu, né, para os pastores. Agora. Hã? Na minha não fala vigília. Fala o quê? Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Muito bem. Valendo. Agora, essa vigília aqui do meio, sabe como ela é chamada? Vigília média. Vigília média. Tá? Média, por que vigília média? Está no meio. Quer ver um versículo? Quem tem uma linguagem revista e atualizada aí? Acha na Bíblia aí no celular. Juízes, capítulo de número 7, versículo 19. Juízes 7, 19. Isso. Está na carteira. Depois alguém abre Mateus 14, 23, 25. Mateus 14, 23 a 25. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas. Essa aí não é atualizada, né? Não. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, E havendo-se pouco tempo antes trocado a guarda. como falei, Machine, ao princípio da vigília média, porque essa parte aqui, agora, o que era essa vigília? Um pouco antes da meia-noite, fala, né? Então, que hora que era? Se era um pouco antes da meia-noite? 11h30? 11 horas? Por que se usava, mas por que fala assim 11h30? Porque não tinha relógio quase naquela época, vocês têm que dar um desconto, né? Não é todo mundo. Quem tinha relógio naquela época? Quem tinha celular? Então é tudo que é mais ou menos ali, ó. Eles se guiavam muito pelo sol, pela lua, ok? Estava amanhecendo o dia, falou, já estamos na terceira vigília, já na quarta vigília. Não tinha relógio, tá? Então vamos lá. Tá, e agora vamos resolver o problema da... Lê aí para mim. Mateus 14, 23 a 25. Vamos resolver o problema da vigília.
Mateus 14, 23 a 25. Quem achou? Vamos lá. Vai. 23. 14. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Muito bem. E a quarta, fala em quarta vigília da noite. 25 fala em alta madrugada. Alta madrugada. Qual que fala a quarta vigília da noite aí? A quarta vigília da noite. Então, aí o negócio funciona como? Se o dia começa às 6 horas da tarde, 18 horas, para dividir 12 horas, se é noite é 12 horas, concorda? Tem que ser 12. Então nós vamos dividir isso em 4. 18 às 22, 22 à meia-noite, meia-noite às 2 e 2 às 6, ok? Mas por que fala 3 vigílias e aqui está dando 4 vigílias? Porque os judeus, eles contam 3 vigílias, mas eles não estavam debaixo do governo judeu. Agora eles estavam debaixo do governo Não romano. é 3 horas? Por que seria 4 horas, 4, 2 e 18 2? às 22, 22 às 0, Tá, mas aí você faz 4, 2 e 4. Das 0 às 2, 2 horas. das 2 às 6. 4 horas. Das 18 às 22 Ah, dá tá, 4 seria horas. 3, perdão, muito obrigado. E aí ali seria das 18 às 21. 19, 20. 21. 21. Ah, perdão. Isso. Aí dá 21. Corrigiu certinho. Tá certo agora? Acho que sim, não sei. Não, são 3 horas, não é? Exatamente, tá certinho. 18, 19, 20, 21. Tá? Certinho, tá certo. 21, da 21 a 0, da 0 às 3, das 3 às 6. Então, os romanos, eles contam assim. 4. De 4. E os judeus, de 3 em 3 horas. Isso aqui, irmão, só para esclarecer, para uma puxa, mas a Bíblia está errada? Será que está errado? Não, a Bíblia não está errada. É que os judeus contam assim, os romanos contam assim. Dá para entender? Então, se era a quarta vigília da noite, que hora que era então? Que Jesus apareceu andando sobre as águas? Entre as 3 e as 6 da manhã. Ok? Aí eu volto a falar. Por que não fala 3 e meia ou 4 horas? Porque eles não tinham relógio. Era mais ou menos a quarta vigília da noite. E por que eles acharam que era um fantasma? Um homem andando em cima das águas. 3 da manhã, irmão? O que você vai pensar que é o quê? 3 horas da manhã, um camarada andando em cima da água. Você também ia achar que era um fantasma, não ia não? Hã? Eu acho que tinha E os gregos ainda acreditavam que saía moça, saía sereia, saía mar. Ajudou, acho né? que tinha desmaiado. Ismael. E falando em andar sobre as águas, esses homens aí que a gente viu, grandes homens como Davi Miranda, e esses outros usados por Deus, né? Morre Celulo. Você vê que Deus usou eles para ressuscitar mortos, tudo mais. Mas você já viu o rom deles andar em cima da água? Já viu, pastor? Andar em cima da água. Você já ouviu falar de alguém que andou em cima da água? É um dos milagres raros que não aconteceram. Ele andou só um pouquinho ainda. E só um pouco ainda. E ainda Mas Jesus falou que a gente pode fazer melhor que ele. pode fazer. Mas esse eu não sei o porquê, não me pergunto também, mas é um milagre da gente ver mortos sendo ressuscitados, cego vendo, coxo andando, parou a chuva, para o sol, tal. Sei lá, faz chover, mas andar em cima da água é um dos poucos milagres. Né? Só se for de barco, hoje dá para andar, mas. E olha lá, né? Aqui no Mateus 20, versículo 1 e 16, eu termino aqui essa parte, essa aqui é só para a gente dar uma repassada, né? Abre aí Mateus 20. Mateus 20. Nós já vamos pular o assunto, tá? Achou o Mateus 20 aí? Na multiplicação também, a primeira multiplicação do vinho fala de 6 talhas, Cada né? talha dava 2 a 3 ao mundo. Aham. Ele está dando 100 litros, está dando uma conta de 600 litros. 600 litros de vinho.
Era vinho, né? Era vinho ou era suco? Oi? Era vinho e... Era muita alegria, né? Era oinos. Era oinos. Era oinos. Em grego, oinos. Mas chega a ser vinho... Oinos pode ser tanto suco de uva como vinho embriagante. Agora, para saber certinho, tem que perguntar lá na Depende do seu glória. coração, né? Você condena, ele pode ser suco, Mateus 20, versículo 1. Já achou? Isso que fica a dúvida, né? 20, versículo 1. primeiro. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Isso, vai lendo aí. Ele convidou pagar-lhes um denário. Pronto. Um dia, Quanto que ele ia pagar para cada um? um denário. Um denário. Então, quando você vê essa medida na Bíblia, irmãos, um denário corresponde a um dia de um trabalhador. Tá? Quanto que é um denário? 4 gramas de ouro. Prata, perdão. Isso, perdão. Então, um denário seria 4 gramas de ouro. O que me chama a atenção nessa passagem é que ela vai falar de horas também, né? A primeira hora do dia, a terceira, depois a quarta hora do dia, a quinta hora, sei lá, tá, alguma coisa assim, né? Não tá? A nona hora, né? Quanto seria a nona hora então? 3 da tarde. Que hora que foi que nos faz lembrar a hora nona? Na Bíblia, quando Jesus expirou, né, na cruz do Calvário. Foi a hora nona. Meio-dia aconteceu o quê? A hora sexta. Sexta seria meio-dia. O sol escureceu. Agora o que me chama a atenção? Ele pegou, começou cedo e chamou o pessoal para trabalhar. Só que 9 horas da manhã ele viu os camaradas parados e falou: você não quer trabalhar? Eu falei: quero. Então foi e chamou. Meio-dia, encontrou outros lá, chamou também. Aí 5 horas da tarde, a hora 1/10, seria 5 horas da tarde, porque dá 6 da manhã, contando vai dar 5 horas da tarde, ok? Chamou outros lá para trabalhar. Aí chegou na hora de pagar. Terminou o dia, foi pagar. Né? A hora que ele foi pagar, primeiro ele começou por qual? Porque trabalhou menos. Trabalhou só 1 hora. Aí falou: olha, tá aqui, vou te pagar 1 denário. Só que o que eles tinham combinado de manhã, ele já tinha combinado com eles também. Aí pagou 1 denário. Os que estavam ali olhando falaram: poxa, você pagou 1 denário para ele, trabalhou 1 hora, eu trabalhei 12, mano. Vou achar um rico. Tô feito, né? Aí viu o outro que trabalhou só 2 horas. 1 denário também. Essa conta aí não está muito certa, não. Porque na soma de Deus, 1 mais 1 é 1, irmão. Seriam ambos uma só carne. É 1, não é igual. Não adianta fazer a soma de Deus igual ao homem. Aí aquele que trabalhou metade do dia. Quanto ele pagou? E o que trabalhou o dia inteiro? Aí o camarada perdeu, irmão. Aí deu PT. Aí ele falou: peraí. Se tivesse com estrose, eles Tinha um dia. Pega aí. Ó, é o seguinte, esse camarada que trabalhou 1 hora, eu só estou aqui ralando desde as 6 horas da manhã. Trabalhei 12 horas, o senhor pagou igual. Eu falei: quanto que eu combinei com você? Combinei para 1 denário. Tá aqui, eu te paguei o que é justo, não é justo. O dinheiro é meu, e se eu quero pagar para ele isso aí? Aí alguém pode falar assim: então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para servir Jesus só quando tiver com 80. Mas será que você já não está na 1/10 hora? Mas será que ele foi injusto? Não. Por quê? Tem um versículo que vai quebrar toda a injustiça do texto. Qual é o texto? É que a gente lê na entrelinhas. Ele fala assim: aos que estavam na 1/10 hora, quando era 5 horas da tarde, ele chegou para essas pessoas, a Bíblia vai dizer assim para eles: deixa eu ver se eu tenho aqui o versículo. Não, aqui, aqui, versículo, onde que diz aí? Aqui está sem versículo. Porque vocês estiveram aqui, por que vocês estão aqui desocupados todo dia? O que ele respondeu? Porque ninguém nos contratou. Ou seja, não é que eles não queriam trabalhar, ninguém tinha chamado eles para trabalhar, entendeu?
Isso me faz lembrar a história de um pastor lá no Peru, acho que eu contei isso aqui, ele tinha 90 anos de idade, lá em Timbote, e a pessoa chegou para ele e falou: pastor, 90 anos, a pessoa, esse homem deve ter muitos anos de crente. Ele falou: quanto tempo você aceitou Jesus? Ele falou: faz 10 anos. O camarada já fez uma conta rápida, né? Quantos anos ele ficou sem Jesus? 80 anos. O pastor, o senhor demorou 80 anos para aceitar Jesus? Por quê? Ele falou: não, irmão, eu não demorei 80 anos para aceitar Jesus. Foi o Evangelho que demorou 80 anos para chegar até mim. Porque o dia que eu ouvi o Evangelho, eu aceitei. Esses trabalhadores da 10ª hora, eles queriam trabalhar, mas não tinham ninguém que chamasse eles para trabalhar. Quando eles foram chamados para trabalhar, o que eles fizeram? Levantaram e foram. Então, irmãos, não é a quantidade que vai te galardoar no céu também, viu? Mas é como você fez aquilo. Entendeu? O nosso galardão lá no céu não é pelo volume que nós fizemos. E tanto é que a salvação não é também por obras, mas é com o amor que você fez. Porque hoje, irmãos, vale a pena recordar, há muita gente fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Não fazendo certo, não, vou fazer isso aqui é certo fazer, mas qual a motivação? Às vezes é fama, às vezes é dinheiro, é status, tapinha nas costas, aplausos, né? Glamour. Então a gente tem que parar para meditar nisso, tá? Aqueles que fizeram uma hora só trabalharam com o mesmo empenho dos que trabalharam 12. E às vezes até melhor, né? Os outros aqui só estavam esperando o dia passar para receber, eles trabalharam com. Ok? Então, fica aí. Quando você vê um denário, então, lembre-se que é 4 gramas de prata. Certo? E vale a pena, tem outra medida aí, que é o século, né? Nós estamos em 2019. 2019. Por que a gente está no século 21? Esse é o século. Então, em 2019, por que é século 21? É simples, né? A medida de um século seria como? Aqui, 0, aí vem ano 10, ano 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Quando dá 100 anos, deu um século. Então, essa parte aqui é chamada de século. Estamos no século, tá? Então, aqui, 19. Como que eu faço para saber o século fácil? É muito simples, olha, para fazer um cálculo. Como que eu faço para pegar e saber lá em 1837? Que século é esse? 18. Século 18? 19 ou 18? 17? Vamos lá, é fácil. Vamos lá, para nunca mais você confundir, ó. Século, que século é esse? 1533, que século é esse? Tá. Você risca os dois e põe mais um. Risca sempre os dois últimos e põe mais um. Então, 18 mais um, século 19. Risca os dois últimos e põe um. Que século é esse? 15 mais um? A gente vai fazer. Deixar lá 18, 1837. Quando é 1900, você está dentro de 19. Tem 19, ó, 1800 a 1900. Então está sendo dentro do século. Porque já passou do 18. Já passou do 19. Agora, virada de século. Pega aí, calma lá, virada de século. Ano 2000. É século 20 ou 21? 20. Hã? E agora? Século 20. Século 20 ou 21? 20. Ele é 21, né? Não, ele é século 20. Ele é século 20. Marcos, professor, século 20 ou 21? É só você riscar os dois zeros por nada. Quando tiver cravou o século, risca os dois zeros. Só vai ser século 21 quando for 2001. Aí já não é. Tá bom? Não é um para frente. Um pra frente. Isso aí é só pra. Não tem nada a ver com a aula, né? Só pra. Não sei se é crescente ou se não. Irmãos, mas aqui, ó, agora na aula aqui, ó, no livro, tem uma coisa importantíssima também. Quando você precisar recorrer a isso,
Ó, tá aqui, ó. Você pega aí da página 200. Tem algumas bíblias de estudo, também tem, né? 192 para frente. Parece fácil, parece uma coisa simples aqui, mas não é não. Quer ver? Quem escreveu, você olhar para mim, fecha o olho, olha para mim. Olha para mim. Quer ver? Quem escreveu o livro de Crônicas, segunda Crônica? Salomão. Quem escreveu o livro de segunda Crônica? Tá vendo? Então não é fácil não. E essas informações, quando ele foi escrito? Então tá tudo aqui, ó. Quando ele foi escrito, foi Esdras, né? Que escreveu segunda Crônica. E primeira Crônicas, foi Jeremias. Ok? Quem escreveu o livro de Neemias? Neemias mesmo. Quem escreveu Josué? A Bíblia que não faz a divisão, como que eles fazem isso aí? Não faz a divisão. O primeiro quando é uma crônica, é um livro uma só. só. Aí eles usam os dois, eles citam os dois? Citam os dois juntos, né? Citam os dois. Só que uma parte escrita por Neemias, outra parte escrita por Esdras, né? Então, quem escreveu o livro de Esther? Foi Esdras. Esdras era contemporâneo, inclusive, de Esther, tá? Isso aqui é importante você... Salmos tem vários autores. Quem escreveu o livro de Hebreus? Deus. Tá? Acredita-se que foi Paulo, acredita-se, mas pode ver que na frente tem um ponto de interrogação, tá? Porque não se sabe, na verdade, quem escreveu o livro de Esdras. De Hebreus. Então Ezequiel está aí, foi Ezequiel mesmo, Daniel foi Daniel, Oséias. Quem foi escrever Oséias? Foi Oséias mesmo. Joel foi Joel. Amós foi Amós. Obadias foi Obadias. Jonas foi Jonas. Miqueias foi Miqueias mesmo, tá? Naum foi Naum. Então tá fácil, né? Você pega as cartas de Paulo também, você vai saber que foi tudo Paulo que escreveu aquelas cartas. Quem escreveu Atos? Lucas. Ok? Tá bom. E quem escreveu o livro de Tiago? E que Tiago? O meio-irmão de Jesus. O meio-irmão de Jesus, não, tá? o maior e nem o menor. Que Judas era esse? Não era o Judas Iscariote também. É bom lembrar, porque tem vezes que a gente esquece. O Judas, que era também irmão de Jesus, que era irmão de Tiago. Qual Bíblia que tem a do Judas Iscariotes? É o livro Apócrifo. Da aula que você falou semana passada. Olha, ele começou cara. Que nós comentamos sobre ele, tá bom? Bom, irmãos, agora vamos lá. Isso aqui é importante porque está no livro, tinha que passar. É o que a gente já é acostumado a ver, mas temos que rever, tá? Agora, deixa eu falar uma coisa importante aqui sobre, já que nós estamos na introdução da Bíblia, deixa eu tocar no assunto. Quanto tempo nós estamos aí? 27, 8h27? 15 minutos, né? Para um pouquinho aí. 15 para as 9 a gente para, tá? Vamos lá.